Naruto Auge versus Meliodas Auge. Vou considerar aqui quem venceria uma batalha. Vamos falar primeiramente sobre força bruta. Tanto o Naruto como o Meliodas são extremamente fortes fisicamente. Vamos falar primeiramente sobre os melhores feitos e citações do Meliodas. O Meliodas, lá nos primeiros capítulos de Nanatsu no Taizai, juntamente com o Ban, brincando de queda de braço, teve capacidade para destruir uma masmorra, mais o selamento que existia naquela masmorra. O selamento era tão poderoso que foi dito com a capacidade de segurar 10 dragões, sendo que cada um desses dragões tinha capacidade para destruir uma cidade. O Meliodas também, com o graveto, já teve capacidade para partir uma montanha ao meio, e vários outros personagens inferiores ao Meliodas também já têm grandes feitos aí de força bruta. Um dos 10 mandamentos já teve, por exemplo, capacidade para partir Britânia ao meio. Mas se a gente igualar o Meliodas, se a gente igualar os poderes do Meliodas com os poderes do Caos, o Caos, para quem não sabe, o Caos ele simplesmente criou o planeta Terra dentro do mundo de Nanatsu Taizai. Então se a gente pegar o Meliodas e comparar em termos de poder a esse Caos, a gente pode chegar a uma conclusão, levando em consideração todas as citações e feitos do Meliodas, a gente pode chegar a uma conclusão que o Meliodas, assim, aqui eu vou dar uma forçada para o Meliodas, porque sendo bem sério, eu não acho que o Meliodas tem toda essa força bruta, mas aqui eu vou elevar os poderes do Meliodas ao máximo possível para ninguém dizer que eu estou nerfando o Meliodas para dar vantagem ao Naruto. Então, levando tudo que existe no mangá e no anime de Nanatsu Taizai, e mesmo ali a continuação do filho do Meliodas, eu diria que o Meliodas tem ali força para destruir de 1 a 2 planetas no máximo, não passa disso, considerando tudo, feito, citação e tudo mais. Agora vamos falar sobre o Naruto. O Naruto é extremamente forte fisicamente, tem uma força bruta extremamente grande. Se a gente for pegar, por exemplo, o Toneri, que é inferior ao Naruto Auge, ele já teve capacidade, por exemplo, de partir a lua em Naruto ao meio. E antes de você argumentar que a lua é oca e tudo mais, aquela lua em Naruto era maior do que o próprio planeta Terra. Ou seja, a lua em Naruto era maior do que o próprio planeta Terra. A lua em Naruto é basicamente uma terra plana. Aqui vai para quem acredita na terra plana. A lua em Naruto é basicamente parecida com a terra plana. Tem a superfície da lua e dentro desta lua tem basicamente um planeta. Tem um planeta ali dentro. Tem sol, tem cidade, tem castelo, tem floresta, tem oceano, um oceano gigante. Então a lua em Naruto é basicamente uma terra plana, maior do que o próprio planeta Terra na verdade. E o Toneri teve capacidade de, usando força bruta, o braço, a mão, de partir esta lua ao meio. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, o Naruto no auge, ele é pelo menos umas 3 a 4 vezes mais forte do que esse Toneri. Ou seja, se o Toneri conseguiu partir uma lua maior do que o próprio planeta Terra ao meio usando puramente força bruta, e detalhe, esse feito de partir esta lua desse tamanho dentro do verso de Nanatsu no Taizai não existe. Então o Toneri partiu uma lua ao meio, levando em consideração que o Naruto Auge é umas 4 vezes mais forte do que isso, o Naruto teria sim capacidade para destruir na base da porrada de 3 a 4 planetas. Porém, os feitos do Naruto não param aqui, cara. Tem um feito do Naruto que muita gente não percebeu. O Naruto, quando lutou contra a Kaguya ela abre um portal dimensional para uma outra dimensão, e quando o portal estava fechando, o Naruto, na mão, na força bruta, simplesmente segurou o fechamento de um portal dimensional por alguns segundos. Beleza que ele não ficou muito tempo segurando o portal dimensional, mas por alguns segundos o Naruto conseguiu segurar e impedir o fechamento de um portal dimensional. Então, em termos de força bruta, o Naruto é sim, tanto via feitos como via citações, mais forte do que o Meliodas. Então o ponto de força bruta vai para o Naruto. Em termos de resistência, vamos falar primeiramente sobre o Meliodas. O Meliodas é extremamente resistente, ele já teve capacidade para resistir a vários ataques. Lá no começo de Nanatsu no Taizai, ele já recebeu os ataques da Tiane e teve resistência para sair vivo. O Meliodas também já recebeu o ataque de vários dos 10 mandamentos juntos e conseguiu resistir. Ele também conseguiu lutar ali contra personagens considerados deuses dentro do seu verso, como por exemplo o próprio Rei Demônio, e recebeu os ataques e conseguiu sair vivo. Então o Meliodas também é extremamente resistente. Sem falar que, como eu disse, cara, vários personagens ali têm força para, por exemplo, destruir um reino na base da força bruta, como um dos 10 mandamentos. E o Meliodas tem sim capacidade para resistir a esses ataques. O próprio Escanor teve resistência para partir um ataque e partiu montanhas ao meio de um dos 10 mandamentos. Então o Meliodas também é extremamente resistente. Agora vamos falar sobre o Naruto. O Naruto, antes do seu auge no MK2, teve resistência para resistir a todas as Bijudamas das outras bestas de caudas. Detalhe, Bijudamas tão poderosas
que tanto no mangá como no anime a gente via a borda da terra para mostrar o poder destrutivo daquelas Biju-damas. E o Naruto, antes do auge, conseguiu resistir a esses ataques destrutivos. O Naruto também, não estando no seu auge, conseguiu resistir ao ataque do Toneri, que partiu a lua ao meio, que, como eu disse aqui, é maior do que o próprio planeta Terra. Então o Naruto é extremamente resistente. E via feitos, o Naruto tem sim melhores feitos de resistência do que o próprio Meliodas. Agora vamos falar sobre poderes destrutivos. O Meliodas, como eu disse, ele tem poder ali, tanto destrutivo como força bruta, no melhor dos casos, de destruir de 1 a 2 planetas. O Meliodas não mostrou, seja usando força bruta ou algum tipo de poder destrutivo, de destruir mais do que 2 planetas. Então, no melhor dos casos, o Meliodas tem capacidade para destruir de 1 a 2 planetas. Já o Naruto, se a gente for pegar, por exemplo, o filme The Last, que é canônico, o chakra de 200 ninjas comuns figurantes já tinha capacidade para destruir a lua ao meio. E como eu já disse, a lua é maior do que o próprio planeta Terra e dentro desta lua tem basicamente um outro planeta. Então, basicamente, o chakra de 200 ninjas comuns já tinha capacidade para destruir toda esta lua. Se a gente for pegar, por exemplo, o Naruto MK2, antes do seu auge, ele já tinha literalmente milhares de vezes mais chakra do que 200 ninjas comuns. Então, o Naruto MK2, por exemplo, já tem poder destrutivo para destruir pelo menos um planeta. Se a gente for pegar o Naruto no seu auge, é questão de bilhões de vezes mais chakra do que 200 ninjas comuns. Além do chakra ter quantidade, também tem qualidade. Então o Naruto no seu auge consegue destruir muito mais do que 2 planetas usando uma Biju-dama, por exemplo. Vários planetas, na verdade. Se a gente for considerar então, por exemplo, que o Naruto lutou contra a Kaguya, lembrando, a Kaguya criava dimensões. Aquelas dimensões da Kaguya não é a dimensão que ela achou lá aleatoriamente. É dimensões que ela mesma criou com seu poder da criação. E aquelas dimensões tinha todo um sistema solar. Na verdade mesmo, aquelas dimensões eram do tamanho de um universo. Já que em Naruto existe vários universos além do universo principal. Isso aí, inclusive, lá em Boruto é extremamente mostrado, né? Então, além do universo principal, existe outros universos dentro do verso de Naruto, né? O Momoshiki, o Shiba e o Tsuki já devorou milhares e milhares de planetas, né? Pelo menos um desses planetas estava em um outro universo. Então, a Kaguya simplesmente criou dimensões que eram do tamanho de um universo. Mas mesmo que você não concorde que aquelas dimensões tinham o tamanho de um universo, ainda é inegável dizer que aquelas dimensões tinham, no mínimo, o tamanho de um sistema solar, já que tinha Sol e estrelas, e ela criou várias dimensões assim. E o Naruto tinha capacidade, em alguns momentos da batalha contra a Kaguya, de igualar os seus poderes com esta Kaguya que criava ali dimensões que tinha no mínimo o tamanho de um sistema solar. Então a gente pode upar o Naruto em termos de poder digestivo a no mínimo jogando por baixo nível sistema solar. A verdade é que o Naruto é sim mais poderoso do que isso, mas jogando assim por baixo, o Naruto tem no mínimo a capacidade de destruir todo um sistema solar. Basta ele usar ali uma Biju-dama bem feita. Em termos de poderes de habilidades especiais, o Meliodas tem a sua reação total, aonde ele consegue refletir qualquer ataque que tem ali como base magia ou algum tipo de energia. Ele também consegue receber danos, juntar esse dano o máximo possível para lançar contra o seu oponente usando a vingança total, tudo de uma vez. Então ele consegue acumular danos, se não for dano fatal, logicamente, e consegue lançar esse dano, nível de poder muito mais forte do que ele recebeu. Então ele vai acumulando dano ali ao longo da luta, da batalha, e ele consegue lançar isso tudo de uma vez contra o seu oponente, que inclusive foi o que ele usou para derrotar o Hendrickson. Tem regeneração e tem capacidade também de voar. Porém, o Meliodas nunca mostrou capacidade de sobreviver no vácuo do espaço. Já o Naruto consegue também no seu auge de voar, tem capacidade de lançar Rasengan, Rasen Shuriken, Biju-damas com uma capacidade destrutiva muito grande, tem também capacidade para se regenerar, tem capacidade para sobreviver no vácuo do espaço, como foi mostrado no filme The Last, e ele tem os seus clones das sombras, e também as esferas da busca da verdade, que mostrou sim capacidade para apagar da existência. Em termos agora de velocidade, vamos falar sobre a velocidade do Meliodas. No final da primeira temporada para o começo da segunda temporada de Nanatsu no Taizai, tanto no mangá como no anime, realmente já tinha velocidade da luz. O Walter, que é um dos 7 pecados capitais, quando ele usa o seu tesouro sagrado, ele tem capacidade de lançar ataques que viajam na velocidade da luz. E tanto o Hendrickson como a própria Diane, lá no começo da segunda temporada, tinha capacidade, já tinha velocidade para se esquivar de ataques de luz do Walter, que era um dos 7 pecados capitais, né? E levando em consideração que o Meliodas ele é pelo menos de 100 a 200 vezes mais rápido que essas versões
analisadas aqui. Então Meliodas teria ali algumas centenas de vezes a velocidade da luz. Agora vamos falar sobre o Naruto, cara. E como eu sempre digo, é muito fácil a gente entender qual que é a velocidade do Naruto. O Naruto, quando ele sabe apenas o básico do controle de chakra, lá no começo de Naruto clássico, lembrando que é o seguinte, cara, o Haku, ele é confirmado por todas as fontes canônicas ter velocidade da luz. E ele nunca reclamou de chakra, ele nunca disse que a velocidade dele diminuiu. O máximo que ele fala é o seguinte: eu tenho que derrotar o Naruto e o Sasuke antes do meu chakra acabar. Ou seja, um personagem que tem velocidade da luz reconhece que o Naruto e o Sasuke eram oponentes perigosos criança. Então a gente percebe que o Naruto Sasuke é muito poderoso. Mas isso que o Haku disse, ele simplesmente disse o óbvio. Dentro do verso Naruto, qualquer ninja tem que derrotar o seu oponente antes do seu chakra acabar. Então o Haku fala, eu tenho que derrotar o Naruto Sasuke antes do meu chakra acabar. Ele simplesmente falou o óbvio. Qualquer luta em Naruto você tem que derrotar o seu oponente antes do seu chakra acabar. Isso simplesmente é o óbvio. A questão é que ele nunca disse que a velocidade diminuiu e que o chakra acabou. O Naruto ali, criança, usando basicamente nada do chakra da Kurama, quando ele sabia apenas o básico do controle de chakra, já ultrapassou a velocidade da luz do Haku. Ou seja, o Naruto ali, criança, nos primeiros capítulos de Naruto, já era superior à velocidade da luz, né? O próprio Sasuke também já ultrapassou a velocidade da luz do Haku. Então a velocidade da luz lá no começo de Naruto clássico já era extremamente comum. Sem dizer também que quem passou o chakra para o mundo ninja foi o Hagoromo. O Hagoromo, ele passou o seu chakra para o mundo ninja. E esse chakra que o Hagoromo passou para o mundo ninja simplesmente espalhou em todo o mundo ninja. E o Haku, que tinha de forma indireta o chakra do Hagoromo, já se movia na velocidade da luz. Então imagina a extrema velocidade do Naruto no seu auge. É aquilo que eu venho dizendo, a questão de bilhões de vezes a velocidade da luz. Então o Naruto auge é a questão de bilhões de vezes a velocidade da luz. Aquele feito, inclusive, do Gai de distorcer o espaço em sua volta usando puramente velocidade é comprovado pela ciência também ter mais de 80 bilhões de vezes a velocidade da luz. Então, o Naruto no auge é questão de bilhões de vezes a velocidade da luz. Então, indo para o final do vídeo, como que seria uma batalha de Naruto versus Meliodas, a gente percebe que o Naruto ele é superior ao Meliodas em basicamente tudo. Basicamente não, na verdade o Naruto é superior ao Meliodas em tudo. Em todos os pontos, o ponto sempre vai para o Naruto, cara. O Naruto ele é superior ao Meliodas em tudo. Então, basicamente, tudo que o Meliodas tentar fazer contra o Naruto vai ter uma reação. Você pode falar, não, mas o Meliodas pode vencer o Naruto dando a reação total, mas mesmo a reação total contra o Naruto não vai dar certo. Por quê? A reação total do Meliodas não é instantâneo, cara. Ele não usa a reação total e o ataque vai instantaneamente para o seu oponente. Inclusive, o próprio Scanor, que é mais lento do que o próprio Naruto, já teve capacidade dentro de um espaço-tempo limitado pelo cubo perfeito de se esquivar de um ataque ali da reação total do Meliodas. Então o Naruto, por ser extremamente veloz e por ter uma percepção extremamente grande, teria sim capacidade para se esquivar mesmo da reação total do Meliodas. Então o Naruto vai lançar uma Bijudama e o Meliodas vai usar a reação total. O Naruto tem sim velocidade e percepção para se esquivar. Você também pode argumentar, mas e a vingança total do Meliodas, onde ele acumula dano e lança tudo mais forte ainda contra seu oponente? De fato, seria sim um perigo para o Naruto, mas o Naruto simplesmente não daria essa brecha para o Meliodas. É um toque das esferas da busca da verdade ali, seja no peito ou na cabeça do Meliodas, que simplesmente vai apagar da existência toda a região. As esferas da busca da verdade então simplesmente derrotariam o Meliodas sem o Meliodas ter algum tipo de brecha contra o Naruto. O Naruto, por ser também mais rápido e mais forte do que o próprio Meliodas, ele pode simplesmente também vencer o Meliodas na base da força bruta. O Naruto começa a atacar o Meliodas usando velocidade e força bruta sem parar, ele consegue sim derrotar o Meliodas. Então simplesmente o Meliodas é sim muito forte, mas não tem o que ele fazer contra o Naruto no auge. Então basicamente tudo que o Meliodas tentar fazer contra o Naruto vai ter uma contramedida, cara. Ele vai conseguir lidar. Mesmo que ele receba algum tipo de dano de algum ataque do Meliodas, o Naruto tem uma regeneração extremamente grande. Então tudo que o Meliodas faz, o Naruto tem uma contramedida. Agora, uma vez que o Naruto usa as esferas da busca da verdade, ele vai sim apagar o Meliodas da existência. Mesmo a regeneração do Meliodas não vai ser capaz de regenerar o Meliodas de um apagamento existencial. E se o Naruto usar força bruta, ele também conseguiria derrotar o Meliodas. Então, em uma batalha de Naruto versus Meliodas, o vencedor seria com certeza o Naruto. Mas se você concorda, discorda, deixa sua opinião nos comentários, me siga no YouTube, no TikTok, quero bater 500 inscritos ainda esse ano e falou!